Um feliz sábado a todos. Fico feliz pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Espaço Novo Tempo para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Com uma responsabilidade dobrada, porque semana passada foi minha mãe, que estava aqui falando, e até para dar uma continuidade à família, Joaci, quem sabe a minha irmã, não sei se no próximo sábado, mas pode convidar ela também, viu? Tá o meu irmão aqui também hoje e tal, então, mas é muito bom estar aqui. Mas esse sábado, um dia bonito, Sol, depois de uma chuva ontem que eu achei que não ia conseguir atravessar aqui para o centro ali da Armando Salles, porque foi bastante forte, mas um dia muito agradável. E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que é um tema central da nossa fé e do motivo pelo qual a gente vem à igreja, nos dias que a gente vem, nos sábados, ou quarta, domingo, ou tudo aquilo que nós levamos em consideração quando fazemos, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o centro daquilo que nós cremos e sem Ele nada faz sentido. E você sabe por que Cristo tem essa importância? Pelo seguinte, a centralidade dele, ou a importância do nome de Cristo, e a centralidade dele na fé dos cristãos se dá pela forma radical como ele apresentou aquilo que ele tinha para ensinar. Porque, você já parou para pensar? Jesus, uma pessoa de 30 anos, eu tenho 32, 30 anos, chega e fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que é muito radical, não é? E por isso que a grande importância dele está na centralidade da fé naqueles que creem nele, ou na fé dos cristãos. Porque é o seguinte, eu posso falar de Buda, por exemplo, ou melhor, eu posso falar do budismo sem falar de Buda, ou eu posso falar do islamismo sem falar de Maomé, mas é impossível eu falar de cristianismo sem falar de Jesus, ou até mesmo falar dos Mormons sem falar de Joseph Smith, ou da filosofia sem falar de Platão. Por exemplo, se fosse provado que Platão e Sócrates, e que eu não sei se você já parou e já viu este dado, mas tudo que nós temos de Sócrates e Platão, que são considerados os pais da filosofia, não passam de 300 manuscritos. 300. Não é? Se em algum momento isso fosse provado que eles nunca existiram, que foi apenas uma invenção, nada muda para aqueles que têm um diploma de filosofia, por exemplo. Mas, se for provado que Jesus não existiu, aí tudo muda. Podemos fechar as igrejas, fechar os colégios adventistas, todos os lugares que professam a fé nele. Por isso que a originalidade da pregação de Cristo está exatamente na radicalidade dos seus ensinos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saiba que nunca, ou Jesus foi o único homem que em sã consciência, ele disse, eu sou Deus. Nunca houve outro. Outros disseram serem Deus, mas nunca foram levados a sério. Mas, por isso que com Cristo não tem meio termo. Não tem como eu concordar mais ou menos com ele. Ou falar, não, ele é apenas um bom mestre que viveu no passado. É impossível, porque ou eu aceito tudo, ou não aceito nada. Ou ele era um santo, ou ele era um louco. Ou ele realmente era quem ele disse ser, Deus, ou ele foi a maior fraude de todos os tempos que esse mundo já viu. Bom, você sabe que uma das grandes questões do ser humano é como entender a Deus. E eu lembro que, quando criança, ouvindo as pregações, eu ficava pensando na concepção de Deus, eu ficava imaginando, bom, como que é esse negócio, maior que o universo, poder para manter tudo isso no lugar. E uma das tentativas de explicar a Deus, então, que me eram apresentadas, era o seguinte, não, Deus, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Bom, como é que alguém pode saber de tudo? Deus pensa ou raciocina? Não, ele apenas sabe. Só que é um pouco difícil, porque para nós, o nosso modo de compreensão, para tudo aquilo que a gente sabe, ou por mais que alguém saiba muito, ele teve que procurar, ele teve que aprender. Deus apenas sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Fica difícil de entender a Deus a partir deste atributo divino. Ou outra forma de explicar a Deus, não, Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. Também não ajuda.
como entender um Deus que pode tudo? Não é, é difícil. Não, Deus, ele é eterno. Ixi, pior ainda, tudo para nós tem início, meio e fim. Como que Deus pode ser eterno? Como entender esse Deus? Ah, mas aí então há outras tentativas de explicar, não, Deus é trindade. Aí que fica mais difícil ainda, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é que 3 é 1, 1 é 3, não é? Fica difícil de entender. Mas a Bíblia me fala o seguinte, Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí a gente começa a entender quem é Deus. Vou colocar um slide aqui. Vejam essa imagem. Esta é uma parábola que fala o seguinte, que 3 ou 4 cegos, eles estavam ali, foram colocados ali, cada um numa parte de um elefante. E foi dado então a eles uma tarefa de descrever o que era este animal que eles estavam ali então apenas ali apalpando, né? Então descrever o que era. Um estava ali na orelha, ele falou, olha, esse animal é como uma folha de bananeira. Não é mole assim, um negócio meio diferente. Aí o outro que estava na tromba falou, não, você está errado. Não tem nada a ver com o que você está falando. É como uma serpente, é comprido, não é? É rígido. O que estava na perna falou, olha, você até tem um pouco de razão, mas é muito mais grosso, não tem nada a ver com uma cobra, é como um tronco, é muito forte. E o que estava na cauda, aí então disse, olha, todos vocês estão errados. Esse animal, até um quase acertou, é até uma serpente, mas é muito frágil, é muito fininho. E esta parábola então, ela conclui o seguinte, que assim são os homens tentando falar quem é Deus. Todos têm uma opinião, mas na verdade está todo mundo errado. Bom, será que o cristianismo é apenas mais um ponto de vista errado a respeito de Deus? De acordo com a Bíblia? Não. E por que nós vamos saber nessa manhã? Porque a Bíblia apresenta Deus se revelando através de Cristo. E sabe, a Bíblia fala como Deus é. E sabe como é esse Deus que eu acredito? Jesus. E por isso nós vamos falar um pouquinho dele. Portanto, se eu entender quem é Cristo, eu vou entender quem é Deus. Bom, a partir de algumas perguntas, vamos ver como a Bíblia apresenta ser a pessoa de Cristo. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A gente então responde essa primeira pergunta. Jesus é Deus ou é alguém inferior a Deus? Como a Bíblia apresenta ser a pessoa de Cristo? Ali diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, quem é esse Verbo? A qual versículo 1 de João está se referindo? Ou o evangelista João se referiu aqui? Quem é este Verbo? Próprio Cristo. Lá no versículo 14 a gente tem a pista, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um texto que nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas a Bíblia apresenta Jesus em pé de igualdade com Deus. Não é alguém inferior a Deus. É Deus, como aqui diz então no finalzinho do versículo 1. E vamos continuar a leitura, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, nestes 3 versos, nós aprendemos que Jesus é Deus, e por meio dele, todas as coisas foram feitas. E o versículo 14, então ali fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com a glória igual do Pai. Portanto, Cristo, a Bíblia apresenta ele, sendo alguém em pé de igualdade com Deus Pai. Tem uma parábola, que era esta imagem aqui. Philip Yancey, um escritor cristão, ele propõe uma parábola muito interessante. Ele fala de um homem que tinha um aquário de peixe salgado, ou de água salgada, peixes ali então de mar dentro de um aquário. E é um aquário que demanda muito mais cuidado, questão do pH, salinidade, temperatura, oxigenação da água, e
ele então contando para um amigo a alegria que ele tinha ao cuidar dos seus peixes. Mas ao mesmo tempo ele era um pouco frustrado. Então ele falava, eu sou frustrado porque todas as vezes que eu vou alimentar os meus peixes, eles fogem. Eles têm medo. Eu queria tanto interagir com eles, tanto mostrar o quanto eu amo eles, o cuidado que eu tenho por eles, mas eu não consigo. Aí então esse amigo falou a ele, olha, é porque você é muito grande. Você chega ali, eles têm medo, eles vão fugir, obviamente. Você é como um Deus para eles. Mas tem uma forma de você interagir com eles. Se tornando um peixe e entrando no aquário. Só que tem o seguinte, eles podem gostar de você, como também podem rejeitá-lo. Porque agora você é um igual a eles. Isso aconteceu com Cristo. Ele era um com Deus, mas se fez carne e habitou no meio de nós. Bom, vimos que Jesus é um igual a Deus, ou a Bíblia apresenta Jesus em pé de igualdade com Deus. Vamos ver então quem é Jesus. Quem a Bíblia fala ser Jesus? Atos, capítulo, um pouquinho à frente, Atos capítulo 3. Por ser um estudo sistemático do tema, vários textos ali, os textos vão indicar a mesma coisa, talvez pelo tempo, nós não iremos ler todos, mas vamos ali ver o primeiro, Atos capítulo 3, o versículo 20 e 21. Ali diz, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de quem Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, quem a Bíblia aqui está apresentando ser Jesus? Aqui no discurso de Pedro, perante o Sinédrio, quem Pedro estava indicando ser Jesus? Aquele que os profetas, quem são esses profetas? O Antigo Testamento. Indicava ser o Messias que viria. Portanto, a Bíblia apresenta a Cristo, o Jesus que morreu na cruz, como sendo o Messias que o Antigo Testamento profetizou. Vamos ver mais um texto, Atos 10, 43. Um pouquinho à frente. Ali diz, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Portanto, mais um texto apontando para Jesus sendo o centro do Antigo Testamento. Dele todos os profetas falaram. E, portanto, Jesus é o centro, ou o centro do Antigo Testamento é a pessoa de Cristo. É Jesus que a Bíblia então apresenta. Os outros dois textos irei apenas citar aqui. João 5,39 é muito conhecido. Ali fala, examinai as Escrituras, porque elas mesmas testificam de mim. Jesus estava apresentando ou falando a respeito do que eram as Escrituras? O Antigo Testamento. Ele estava falando com os escribas, olha, vocês analisam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Só que vocês não estão vendo, não estão querendo ver que, na verdade, elas mesmas testificam de mim, que vocês não me aceitam. Então, normalmente é usado na forma imperativa, né, examinai, mas aqui vocês examinam, julgando ter nela a vida eterna, mas elas mesmas testificam de mim. Portanto, o Antigo Testamento, o centro é Cristo. 1 Coríntios 2,2 também ali, mostrando que Jesus é o centro do Antigo Testamento. Bom, será que Jesus existia antes de vir no mundo? Ou ele foi criado para esse propósito especial de morrer pelo pecador? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, o versículo 2. Miqueias 5:2, ali fala: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá,
de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, quando ou em que ponto a Bíblia aqui coloca ser a origem de Cristo? Ou na verdade, não fala um momento de início, mas fala que ele existe desde os tempos da antiguidade, ou seja, sempre existiu. Falando, este é um texto, uma profecia messiânica, mostrando que viria o Messias, e esse Messias já existia desde os tempos antigos, ou sempre existiu. Isaías 9,6, vamos ver esse texto também? Isaías 9, o versículo 6, ali diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Portanto, a Bíblia, no Antigo Testamento, atribui uma característica da divindade à pessoa de Cristo, ele sendo eterno. Portanto, Cristo sempre existiu. Jesus já existia antes de vir ao mundo. Hebreus capítulo 1, não vamos ler este, mas ali, Hebreus capítulo 1, versículo 5 e 6 diz o seguinte, que Jesus ele foi introduzido no mundo, enviado ao mundo, dando a entender o quê? Ele já existia. Ele passa apenas agora a estar entre nós. Portanto, através destes textos, há vários outros, mas destes poucos textos nós vemos que a Bíblia apresenta que ele era Deus e existia antes de nascer, pelo nascimento miraculoso através de Maria aqui na terra. E sabe, eu fico imaginando quando Moisés estava no Monte Sinai. Quando Moisés estava no Monte Sinai, imaginando talvez um diálogo de Deus ali, de Jesus ali com Moisés. Ele talvez falando: Moisés, eu queria tanto estar no meio do povo, eu queria tanto me relacionar com o povo. Está lá, eles estavam acampados, Moisés tinha subido o Monte Sinai ali, ficou um tempão lá em cima. E então Moisés falando: Deus, está vendo lá, eles estão tudo com medo. Pode nem chegar perto do morro aqui, se pisar no monte vai morrer. Como que você quer estar perto deles? Aí então Deus fala com ele: mas eu tenho uma ideia. Faz uma barraca para eu poder acampar no meio de vocês. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus foi sempre estar em nosso meio. Só que uma coisa interessante é que para Deus poder se revelar, para Deus poder estar perto da gente, Ele precisa se esconder. É uma lógica fora do que para nós seria comum, mas para Deus se revelar, Ele precisa se esconder. E no Antigo Testamento, qual que foi o esconderijo, ou a forma de poder ficar perto do ser humano? Lá no meio do acampamento, no santuário, no lugar santíssimo. Então veja, que interessante isto. E Jesus então ali, Deus então ali, agora eu quero ficar no meio do povo, faz uma barraca para eu poder ficar no meio de vocês. E portanto, é interessante que quando a Bíblia fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, como nós lemos ali em João capítulo 1, versículo 14, o mesmo verbo equivalente do grego usado por habitou, ou habitou no meio de nós, é o verbo equivalente por e me farão um santuário para que eu possa habitar, eu possa acampar no meio de vocês. No Antigo Testamento, qual que foi a barraca usada? Literalmente uma tenda. E no Novo Testamento, qual que é a forma como Deus acampa em nosso meio? Um corpo humano. O corpo humano, então, é a barraca para que Ele possa estar junto com a gente. E vamos dar uma olhada agora nesse Deus humano, nesse Deus que se torna um de nós, um igual a nós, em natureza. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo 5. Ali diz: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ou seja, aquele que era divino, ele recebe um corpo humano. Para a gente poder se relacionar com Deus, ele se faz um igual a nós.
igual a nós na natureza, em questões físicas, para que a gente então pudesse se relacionar com Ele. Portanto, Jesus recebe um corpo. Gálatas 4:4, vou só citar aqui, mas ali em Gálatas 4:4, Paulo fala que Jesus foi uma pessoa nascido de mulher. Toda a forma de desenvolvimento que todos nós, em algum momento, dentro da barriga da nossa mãe tivemos, Jesus também passou por esse processo. Jesus nasceu. Jesus, ele cresceu, ele teve que aprender as coisas. E em Mateus capítulo 1, versículo 18, fala que Jesus, ele nasce de uma mulher chamada Maria. E não sei se você já parou para pensar, como que Jesus nasceu? Será que ele nasceu sabendo que era Deus? Você já parou para pensar nisso? Jesus teve que aprender que ele era Deus. Ele teve que aprender. Será que Jesus podia errar uma questão de uma prova? O que vocês acham? Se numa prova ali na escola, obviamente ele teve aulas ali com a sua mãe, mas não ia à escola nos formatos de hoje. Mas se Jesus fosse uma criança hoje, será que ele podia errar uma questão de uma prova? Será que ele podia desafinar quando cantasse? Ou, ajudando o pai dele na marcenaria, errar o serrote ou o martelo e acertar o dedo? Será que tudo que ele fizesse ele seria o melhor? Será que ele tiraria 10 em tudo, né? Passaria em todos os concursos que fizesse? Será que ele era bom realmente em tudo? Jesus veio com as mesmas dificuldades que nós, com as mesmas lutas que nós temos. Ele teve que aprender. E uma coisa interessante é que lá no deserto da tentação, a primeira tentação de Jesus, ou de que Satanás entende ser uma tentação, era o quê? Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. É óbvio que não tem nada a ver com fome. Não era a tentação não era comer ali para Jesus, mas era provar que ele era o Filho de Deus. Por que isso? A gente pode apenas aqui fazer conjecturas, mas eu imagino que Jesus tenha tido uma infância, uma adolescência muito difícil, de pessoas desacreditando que talvez ele fosse o Messias. Mas ele ali buscando essa certeza com o Pai, no relacionamento com Deus, e por isso que então Satanás viu que ali podia ser uma possibilidade de fazer com que Jesus caísse, para provar que ele era o Filho de Deus. Jesus não precisava de mais provas, ele já sabia, mas Satanás imaginou que essa seria uma forma de desestabilizar ele naquele momento. E Jesus, ele poderia ter todas as dificuldades que nós temos. Ele teve que se desenvolver. E aqui que nós entramos no último ponto, um dos últimos pontos. Até que ponto, então, ele foi humano? Aqui nós não vamos ler, se quiser anotar, mas vamos apenas aqui, Lucas 2, 40, 46 e 52, ali fala que Jesus teve que aprender. Ele crescia, né? Ali fala, então, crescia o menino em sabedoria e graça. Ou seja, ele tinha que estudar, ele tinha que correr atrás, ele tinha que buscar o conhecimento. Nos textos aqui da segunda linha, ele tinha necessidades físicas, fome, sede, medo, ele ficou fraco fisicamente, ele chorava, ele tinha as mesmas debilidades que nós. Mateus, ali na terceira linha de textos, ele podia ter medo, ansiedade, angústias. Hebreus diz que ele podia ser tentado. Segundo Coríntios, que embora tenha tentado ou sido tentado, ele não cometeu nenhum pecado. E você sabe qual era a fonte para que ele pudesse conseguir vencer todos os pecados? Ou vencer todas as tentações? Era o relacionamento que ele tinha com o Pai. E a escritora Ellen White fala que a mesma fonte de poder que estava à disposição de Cristo é a que está à nossa disposição, nas lutas diárias. E foi nela que Jesus obteve vitória sobre o inimigo. E, portanto, veja que Jesus, ele passa por tudo aquilo que nós passamos. E quando a gente lê, talvez em Hebreus ele fala, né, que ele foi tentado de forma semelhante a nós, de todas as formas, a gente normalmente pensa, mas não tinha internet, não tinha tecnologia, hoje as possibilidades de pecar são muito maiores. Mas, na verdade, agir de forma contrária à vontade de Deus sempre foi algo que Satanás ali tinha muitas opções, independente da época em que as pessoas viviam. E Jesus, ele passa pelas mesmas lutas que hoje a gente passa aqui na Terra. Mas a Bíblia fala que ele venceu.
Bom, e um último ponto. Bom, qual que é então esta obra de Cristo? Quando que ela começa? E a gente vai então aqui finalizar com o texto de Filipenses. Aí nós vamos analisar cada um desses versículos. Filipenses capítulo 2, o versículo 5 a 7. Ali diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que, aliás, eu estou lendo Gálatas. Filipenses 2:5. Agora sim. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A palavra que a gente pega desse momento é o esvaziou-se. A minha pergunta e o ponto que nós vamos aqui analisar é quando que começa esse esvaziamento, do termo kenosis, né, traduzido por esvaziamento, ou esvaziar, esvaziou-se, não é? É o mesmo que, imagine você pegando um saco de farinha e aquilo ali aos poucos, então é um processo, não é, contínuo que acontece nessa entrega de Jesus. Quando que começa isto? Há várias ideias, né? Teólogos têm várias ideias a respeito do início desse esvaziamento de Cristo, mas nós temos algumas pistas no Antigo Testamento, ou na Bíblia, que mostra que esse esvaziamento já começa antes mesmo do ser humano pecar. A Bíblia apresenta, em Gênesis capítulo 19, ali fala, na verdade no Antigo Testamento, em vários momentos fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor se torna ali quase que o braço de Deus ao falar com os profetas, ao entrar em contato com Moisés, em vários momentos, com Abraão, entra esse termo, o anjo do Senhor. E nós vemos que esse anjo do Senhor se refere ao próprio Cristo, não é? Por exemplo, no livro de Daniel, ali fala do Miguel, né, do arcanjo Miguel, o anjo principal, chamado Miguel, se referindo ao Messias, não é, a Cristo Jesus. E é interessante, um momento também que aponta para isto, é quando Abraão ali, ele está para matar o seu filho. E quem pede o filho de Abraão em sacrifício é o próprio Deus. Ele fala, olha, vai para o lugar que eu vou te mostrar, que você vai sacrificar o teu filho lá. Então, o próprio Deus pede para Abraão o filho em sacrifício. E quando ele está ali com o cutelo na mão, com a faca na mão, para matar o filho, a Bíblia fala que o anjo do Senhor veio e segurou o braço de Abraão e falou, Abraão, não mate teu filho. Tu não me negaste o teu filho. Então a Bíblia fala do anjo do Senhor que segura, e o próprio anjo do Senhor é quem fala, tu não me negaste. Mas não havia sido Deus que havia pedido o filho de Abraão em sacrifício? Portanto, ali era o próprio Cristo. Ali, na verdade, no Monte Moriá, foi uma miniatura da cruz. O ser humano representando ali, sendo representado por Isaac, e o próprio Cristo falando, não é o ser humano que morre, mas eu que dou a solução. E então tinha ali um cabrito, né, um cordeiro ali com os chifres ali no arbusto, ele vai lá, e então, sendo a figura de Cristo, e morre no lugar do filho de Abraão. Portanto, Jesus já havia tomado a forma de um anjo, antes mesmo do ser humano cair em pecado. Para Deus se relacionar com os anjos, criaturas que ele havia feito no céu, mesmo no ambiente perfeito, Jesus, ele se esvazia um pouco, para poder então Deus se relacionar com aquelas criaturas que haviam sido acabadas de criar. Os anjos ali que estavam no céu. E então, veio o pecado. Nós não vamos... Pode passar o slide, não está passando aqui? Bom, aqui foram os textos que a gente falou, pode passar o próximo. Então veio o pecado, e nós não vamos nos deter nestes textos aí, pode passar também, mas continuar na leitura do texto de
de Filipenses. Ali no versículo, nós lemos até o versículo 7, no versículo 8 ali continua. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam que Jesus, ele voluntariamente, ele se entrega. Lá no céu, ele já passa a ser igual às criaturas que Deus havia criado, para que então Deus pudesse se relacionar com essas criaturas. Quando Jesus então vem aqui na terra, esse esvaziamento é ainda mais profundo, e realmente abre mão de todos os seus atributos divinos, para que então pudesse se tornar um de nós. Ah, mas então Jesus deixou de ser Deus? Não. O que ele fez foi abrir mão de usar os seus atributos. Uma vez que era ele quem tinha os atributos e não os atributos que tinha Cristo, ele voluntariamente não usará mais os seus atributos, ou não usou seus atributos para que então se tornasse em figura humana, aqui como da forma que veio aqui neste mundo. E a morte que Jesus passa, ou melhor, vamos aqui então nessa sequência. É quando Jesus, e veja que no texto a gente consegue enxergar essa entrega de Cristo cada vez mais. Ele estava no céu em condição divina, filho de Deus, agora ele se torna semelhante aos homens, igual a nós, e então ele começa essa descida, e a descida dele vai até a morte, e a Bíblia fala que foi a morte de cruz. A morte de cruz, obviamente que os romanos crucificavam muitas pessoas, mas qual que é a diferença da morte de Cristo? A diferença é porque ele ressuscita. E veja que ele vai até o final. A cruz talvez tenha sido, ou seja, o tipo de pena de morte mais terrível que já tenha sido inventada. Flávio Joséfo, ele fala no livro Antiguidades, de crucificados que ficaram até 2 semanas na cruz e não faleceram. 2 semanas, nu. Era colocado nu na cruz. Os animais, abutres, aves, vinham para comer a pele que começava a apodrecer. Era uma coisa terrível, além da vergonha física, a dor, além da vergonha, a dor física, que era tremenda, ficar ali vários dias. E Jesus, ele se entrega e passa por isso, por nós. E depois a Bíblia fala que ele foi exaltado, ele sobe, e Deus o exalta acima dos anjos. Não é? E nos livros de Salmos, capítulo 8, ali fala que Jesus Cristo é o Senhor, né? Menor que os anjos, um pouco menor que os anjos. E o interessante é que Deus lhe dá um nome acima de todos os outros. E sabe, não faz sentido você dar um título honoris causa de doutor para alguém que já tem um doutorado numa área específica. Então, por que foi necessário que Jesus, ou que Deus desse um nome acima de todo outro nome a Jesus? Sabe, Jesus, ele sai do céu, olhando os anjos de cima para baixo. Quando ele volta para o céu depois da sua morte, ele volta olhando os anjos de baixo para cima. Jesus, antes da cruz, ele era Deus por natureza. Depois da cruz, Jesus se torna Deus porque ele merece ser Deus. Porque ele vence tudo aquilo que Satanás colocou diante dele. E com o caráter de Deus, ele consegue vencer o pecado. E por isso que Deus lhe dá um nome acima de todo outro nome. Porque agora Jesus, ele merece ser Deus. Ele ficará por toda a eternidade vestido de ser humano, mas com o título honoris causa de Deus. Porque ele passou aqui por esse mundo e venceu o pecado. Jesus, ele não luta aqui na terra com Lúcifer, usando os poderes de Deus, porque senão nem tinha luta. Era só isso, para que Satanás fosse destruído. Jesus, ele luta com o caráter de Deus. E veja que Lúcifer, sendo criatura, queria ser poderoso como Deus.
E Cristo, sendo Deus, não se importou de passar toda a eternidade vestido de criatura. Por isso que ele tem um nome acima de todo outro. Ele merece ser Deus. E sabe, toda marca, cicatriz que você tenha no seu corpo, que em algum momento um acidente ou alguma coisa tenha acontecido, qualquer defeito físico, quando nós formos para o céu, isso vai desaparecer. Mas por toda a eternidade, as marcas vão continuar no corpo de Jesus. As marcas nas mãos, nos pés, coroa de espinhos, os açoites. Se Jesus, em algum momento, mostrar as costas dele para nós no céu, estará lá as marcas. E por quê? Será que é só um lembrete? É só um memorial? Não. É o preço do pecado. A morte que Jesus passa não foi apenas a morte de cruz que tornou ele, ou possibilitou ele de salvar o ser humano. O que continuará possibilitando todos os salvos continuarem no céu, será que por toda a eternidade, Jesus continuará vestido de ser humano. Jesus, ele pega a prisão perpétua num corpo humano, para que a gente possa então continuar toda a eternidade também, ao lado dele no céu. Portanto, o preço não foi apenas a morte na cruz. A morte de cruz, claro que foi algo terrível, mas o que realmente nos dá a possibilidade da eternidade é que Cristo, por toda a eternidade, estará pagando com o seu próprio corpo, no seu próprio corpo, e abrindo mão de sua própria natureza divina, para que a gente então possa ter a possibilidade de vida eterna. E sabe que eu termino, aliás, com uma pequena história. Um homem, ele havia sido condenado à morte. E ele não fez algo muito terrível, mas na soma de crimes que ele havia cometido no estado em que ele morava, nos Estados Unidos, então o juiz decretou, ou ali então sentenciou ele à morte. E aquele homem então ali, esperando o seu momento, a família muito angustiada, a mãe dele então resolve apelar àquele que seria o único que podia revogar ou mudar a sentença, que era o governador. Então, a mãe escreve uma carta muito emocionada, ali com todo o sentimento no coração, toda a emoção, ela escreve e manda para o governador. O governador recebe aquela carta. Ele lê a carta e fala, bom, eu vou perdoar esse rapaz. Ele fica muito tocado pela carta daquela mãe. E ele falou, então, eu vou perdoar aquele homem. Eu só quero ver quem que eu estou perdoando antes. Então, a história conta que ele colocou uma roupa que identificava ele como líder religioso, pegou uma Bíblia e colocou a carta de perdão dele dentro da Bíblia. E foi lá no cárcere, na prisão, visitar aquele homem que estava esperando a morte. Então, quando ele chega na prisão, o homem dentro da sua cela vê ao longe aquele pastor vindo em direção a ele. Ele já estava acostumado com aquilo, não é? Pessoas no corredor da morte receberem ali líderes religiosos, né, para orar, para alguma coisa. Então, de longe, sem nem esperar reconhecer quem era, ele fala, olha, vai embora daqui, eu não quero saber disso. E o governador, né, de longe, falou, olha, eu só tenho um presente para te entregar. Só quero te dar um presente. E ele, então, falou, não quero saber. Nunca quis saber de Deus, não é agora na minha morte que eu quero saber de Deus. E ele insistiu e falou, olha, por favor, eu só preciso te entregar uma coisa. Ele achou que talvez ganharia a Bíblia, falou, não quero saber, vai embora daqui, se você se aproximar daqui, eu vou te tacar alguma coisa. E pegou ali um utensílio que estava dentro do cárcere ali, e falou, vou jogar em você. Então, o governador colocou a Bíblia embaixo do braço, foi embora. E nisso o carcereiro do lado dele, já com a chave na mão, falando, cara, você é louco? Você sabe quem que era aquela pessoa? Ele fala, não quero nem saber, sei lá se é pastor, se é padre. Cara, era o governador. Ele estava dentro daquela Bíblia, ele não veio pregar para você, ele só veio te dar a tua carta de soltura, eu estava aqui pronto para abrir, tua mãe está lá fora. A história conta então que no dia da execução dele, ele pede as suas últimas palavras, então ele diz, hoje, aqui, eu não vou morrer pelos crimes que eu cometi, mas eu vou morrer pelo perdão que eu rejeitei. Você sabe que a Bíblia fala que depois do milênio,
todos os que não aceitaram, ou todos os que... A Bíblia fala de uma destruição por fogo, de todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Mas você sabe que ninguém vai ser destruído por ser pecador? As pessoas ali, elas serão destruídas porque não aceitaram o perdão. Você sabe por que ninguém vai morrer por causa de pecado que cometeu? Porque o preço do pecado já está pago. Não tem dívida mais. Não tem mais dívida de pecado, de nada daquilo que a gente faz. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitar o perdão que Cristo constantemente está querendo colocar na nossa vida. Só aceitar o perdão, mais nada. Por isso, não é aquilo que você veste ou deixa de vestir, ou aquilo que você faz ou deixa de fazer, que te leva para o céu. É aceitar o sacrifício de Cristo, que não se limita apenas na cruz, mas o que Ele ainda continuará por toda a eternidade, que é vestido de ser humano igual a gente. E sabe que Ele quer te oferecer, ou Ele te oferece isso todos os dias. E Jesus, ou Deus, Ele é como uma pessoa. Há leilões nos Estados Unidos, né, de altos valores, que o leiloeiro, ele às vezes pega apenas uma pequena expressão, para que as pessoas não sejam identificadas, não é? Apenas um piscar, um levantar de dedo, o leiloeiro então já fala, já entende como um lance. Eu imagino Deus tentando nos salvar dessa forma. Qualquer pequena expressão, por menor que seja, Ele já entende que é o momento de poder pegar na tua mão e te colocar, ou colocar a salvação sobre você. Você sabe que é muito mais difícil a gente se perder do que ser salvo. Para a gente se perder, a gente precisa falar não para Deus todos os dias, enquanto a gente vive aqui nessa terra. Enquanto que, às vezes, com apenas um sim, Ele já nos salva. O ladrão na cruz é uma prova disso. Talvez ele conhecesse tudo, mas no último momento, ele disse sim, e Jesus o salvou. Obviamente, a gente não precisa chegar às últimas consequências dos nossos erros, para que a gente então aceite a Cristo. Mas nesta manhã, entendendo tudo aquilo que Ele fez por você, pode passar o próximo slide. Ele está de braços abertos, te esperando. E sabe, às vezes a gente pensa, mas eu passo por tanta dificuldade, eu passo por tanta coisa difícil na minha vida. Onde é que está Deus nesses momentos? Saiba que se você em algum momento, você já se sentiu traído, Jesus foi traído pelo melhor amigo dele. Se em algum momento você já se sentiu sozinho, no momento que Jesus mais precisou, todos os amigos dele foram embora, sumiram, não tinha nenhum. Se você já se sentiu, ou já sentiu medo, incerteza em relação ao futuro, Jesus teve medo. Jesus, Ele tem a capacidade de, quando você está triste, sentar do teu lado, te abraçar e chorar junto, e falar, eu sei exatamente o que você está passando. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, Ele foi aperfeiçoado para a nossa salvação. Ele sendo Deus, Ele se torna igual a nós, para que hoje a gente, ou Ele possa ter empatia com você. Sabe as dificuldades que você passa? Ele te entende completamente. Por isso, entrega nas mãos dEle. Como é que faz isso? Leitura da Bíblia e oração. Está ao nosso alcance, todo momento. Ele espera ansiosamente para ter um relacionamento perto contigo. E sabe, quando esse relacionamento ele for crescendo, aí tudo aquilo que Ele pede, às vezes a gente fala, mas é tanta coisa, eu não sei se eu vou conseguir. Realmente, se a gente olha para nós mesmos, a gente não consegue. Mas quando a gente olha para Cristo, aí a gente vê que é impossível se perder. Porque Ele já fez tudo. Ele só quer que você aceite. Por isso, nessa manhã, tome a sua decisão. Eu não sei o tamanho dela. Talvez alguns já tenham tido uma experiência salvífica com Cristo diária. Continue, renove isso nessa manhã. Mas se talvez em algum momento da tua caminhada as coisas não estão hoje da forma como a gente gostaria, faz o seguinte, tira os olhos de si mesmo. Que às vezes a gente pensa, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Olha para Cristo. Aí a gente vai conseguir tudo. Porque é Ele
quem faz? Ele já fez tudo. Ele só espera que você o aceite. Que nessa manhã você aceite esse convite. E se você tem o desejo de fazer dele um seu amigo, ele não vai chegar para você, ele não é um velho chato que fala, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, não faça isso, não faça... Não. Ele quer ser teu amigo primeiro. Depois, as mudanças, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem, muda gosto, muda vontade, e deixa com ele que ele faz tudo. Só passa tempo com Cristo. Esse é o convite que eu te faço nessa manhã. E se você tem no teu coração esse desejo, eu convido você a se colocar em pé nesse momento, para a gente fazer uma oração. E antes de começar a orar, eu vou te dar 30 segundos, para você aí colocar nas mãos de Cristo as tuas lutas e pedir para Ele, talvez como nunca antes, se fazer presente ou não deixar você escapar. E depois então eu vou continuar a oração daqui. Pai, obrigado, porque nas palavras da Tua Escritura, da Bíblia, a gente encontra essa revelação tão incrível, que nos ajuda a ter esperança nesse mundo que está indo de mal a pior. Às vezes a gente coloca a nossa confiança em coisas que não pode dar a confiança que a gente precisa. Às vezes é uma conta bancária, um emprego com uma segurança financeira, ou até mesmo num relacionamento, na família, seja em qualquer outra coisa que não é Deus, que não é Cristo. E o grande problema disso é que a gente se frustra, porque nada do que o mundo oferece pode dar a segurança que a gente necessita. Por isso que nesta manhã, entendendo o grande presente que foi Cristo ter vindo aqui, a revelação máxima, o teu próprio Filho vindo aqui, se tornando um de nós, que a gente abra o nosso coração para que a gente entenda a necessidade que temos de passar tempo com Jesus, de passar tempo com esse que entende todas as nossas debilidades, as nossas lutas, aflições aqui nesse mundo, e o mais importante é que Ele tem a solução. Talvez a solução seja só na volta dEle, mas Pai, que até lá a gente fique firme na Tua mão, que os mínimos pontos de talvez nuances que temos de desejar a Tua salvação, que seja já o necessário do Senhor nos resgatar dos nossos gostos, a gente clama para que o Espírito Santo toque no nosso coração e vá transformando a nossa vida, para que a Tua presença seja aquilo que de mais extraordinário a gente possa desejar. Que o Senhor nos dê a Tua paz. Esteja com cada um aqui. O Senhor conhece o coração de todos, de cada um de nós. Esteja provendo aquilo que o Senhor, de forma sobrenatural, pode colocar na vida de todos nós. Que o Senhor nos dê a Tua paz. Nos leve agora com a Tua segurança até os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.